Dom Odilo Scherer, arcebispo aqui da Metropolitana de São Paulo. Dom Odilo, muito obrigado por ter vindo conosco. Queria que o senhor, para a gente começar, como que essa epidemia do coronavírus está afetando a Igreja Católica, as atividades paroquiais da Igreja? O senhor ontem fez um comunicado importante que, inclusive, recomenda o cancelamento das procissões da Semana Santa e mantém uma série de orientações para a realização de missas. Queria que o senhor explicasse para a gente como que está sendo essa adaptação da Igreja para esse momento. Bem, bom dia a todos. Eu penso que nós estamos dentro do conjunto da vida da sociedade, do povo, então nós também estamos atentos a todas as recomendações das autoridades sanitárias em relação aos cuidados que se devem ter para não ser contagiado e também para não contagiar outros com o coronavírus. Então, essa é uma recomendação que tenho repetido sempre. Estejamos atentos às orientações gerais das autoridades sanitárias em relação a este problema que estamos enfrentando. Por outro lado, é claro, algumas atividades nossas, nós temos também que rever, reorientar, restringir atividades de grande afluência de povo, concentração de povo. Essas nós estaremos evitando, né, na medida do possível, até cancelando atividades que signifiquem grandes concentrações de povo. De resto, estamos orientando muito as pessoas também nos momentos de nossas reuniões, celebrações, em todas as atividades em relação aos cuidados de saúde, em relação à solidariedade para com as pessoas que eventualmente estejam sendo afetadas pelo problema do coronavírus. E, enfim, nós vamos levando a vida avante com as restrições que são necessárias neste momento. Agora, as igrejas, elas se mantêm abertas, é isso, Dom Odilo? Nós mantemos as igrejas abertas porque é um tempo em que as pessoas procuram a igreja também porque precisam do conforto, da fé, precisam ter um momento de encontro, né, de oração muitas vezes, e por isso não fechamos no momento as igrejas. E sobre essa orientação que o senhor divulgou ontem em relação especificamente ao Domingo de Ramos e à Sexta-feira Santa, como que o senhor recomendou o cancelamento das procissões? Como vão ser as atividades da igreja na Semana Santa? Olha, eu preciso dizer que cada bispo orienta para a sua diocese, portanto as orientações que eu tenha dado valem para a Arquidiocese de São Paulo, eventualmente em outros lugares o bispo tenha dado outras orientações, porque entende que a situação possa requerer orientações diferentes. Então, a gente orientou que se evite de fazer a procissão do Domingo de Ramos, ela não é obrigatória. Também se evite de fazer a procissão que normalmente se faz na Sexta-feira Santa, também essa não é obrigatória. E mesmo as celebrações que nesses dias reúnem muito povo, que se procure fazer de tal maneira que elas sejam mais breves, que sejam mais espaçadas e assim por diante, e os lugares sejam bem ventilados, oferecendo as melhores condições de saúde possíveis. Existe alguma orientação, Dom Odilo, em relação a casamentos? Muitas pessoas acabam marcando com muita antecedência e foram surpreendidas por essa epidemia. Como que as igrejas têm lidado com isso? Não, no momento não temos orientação em relação ao casamento, mas vale a mesma coisa, né? Evitar ajuntamento de muito povo. O casamento não requer uma multidão e portanto, o casamento pode continuar a ser feito, mesmo que seja o padre mais o casal e 2, 3 testemunhas. Não há necessidade de estar tomando uma decisão de cancelar a celebração de casamentos. A gente está... Gotino, a sua pergunta? Dom Odilo, bom dia, obrigado por falar com a CNN Brasil. Santuário de Aparecida, qual a recomendação, já que é um local muito visitado pelos católicos do Brasil e pessoas de outros países também costumam frequentar o Santuário de Aparecida? Olha, eu não sou responsável pelo Santuário de Aparecida, devo dizer, mas o Santuário de Aparecida, da mesma forma, está se adequando às orientações das autoridades sanitárias em relação à saúde. Claro, todos, em toda parte, estão atentos e devem estar atentos nesse tempo, inclusive repensando eventualmente as romarias e assim por diante. Em relação à romaria da nossa arquidiocese, eu dei também essa orientação. Nós teríamos a romaria logo no início de maio,
Mas, prevendo que possamos estar ainda no pico da crise do coronavírus, eu já pedi para não fazermos a romaria em grandes grupos. Eventualmente, em pequenos grupos, estaremos lá fazendo de maneira representativa. Dom, eu tenho mais uma pergunta. O histórico da Igreja Católica é de auxílio às pessoas mais necessitadas. Existe algum trabalho sendo feito neste momento? Porque a gente sabe da importância da vida em comunidade. A gente tem falado sobre isso. A gente sabe que agora é hora também desse distanciamento social, esse é o termo que está sendo utilizado agora, mas as pessoas necessitadas não têm a quem recorrer. Tem algum trabalho sendo feito agora? Sim, nós não estamos cortando os trabalhos sociais que estão sendo realizados. Em relação aqui em São Paulo, a população em situação de rua, que é muito grande, é uma preocupação do senhor. É uma preocupação muito importante. E já foi disposto que um local bastante grande de reunião, que se chama Catedral do Povo da Rua, né? Assim se fala, já está predisposto esse local para ser um lugar de recolhimento de pessoas que estejam afetadas pelo vírus, naturalmente com toda a supervisão das autoridades sanitárias. Mas é claro, por outro lado, estamos também de alguma forma, tratando com as autoridades públicas para que estejam bem atentos a este foco, né? Porque realmente nós temos uma população em situação de rua bastante grande e é muito vulnerável. Dom Dilo, a gente estava conversando há pouco, o senhor esteve recentemente com o Papa Francisco na Itália, um pouco antes no fim de fevereiro, né? Na meados de fevereiro o senhor esteve lá. Queria que o senhor contasse um pouco dessa viagem que o senhor fez, das conversas que o senhor teve com o Papa Francisco. Na época ainda a Itália não estava vivendo a gravidade da epidemia como vive hoje. Mas o senhor contou que já no aeroporto passou por situações não convencionais ali de escaneamento de temperatura. Queria que o senhor contasse um pouco o que o senhor vivenciou lá e como que o Papa Francisco tem acompanhado essa pandemia pelo mundo. Bem, eu estive em meados de fevereiro para uma reunião, uma semana em Roma. E, naturalmente, ao chegar já havia essa medida de cuidados no aeroporto para ver se quem chegava estava com febre ou não, separar os viajantes com suspeita de coronavírus, mas nada mais além disso. E em Roma não havia nenhuma medida particular em relação ainda à difusão do coronavírus, porque havia pequenos focos apenas no norte da Itália, na Lombardia e no Vêneto. E ao sair da Itália, ao regressar no dia 24, as medidas já eram bem mais severas e havia realmente um risco muito grande já de contágio e, portanto, logo mais a Itália entrou em situação de quarentena logo depois dessa data. Mas, com o Papa, não chegamos a tratar disso porque ainda não era uma preocupação geral em meados de fevereiro. Dom Dilo tem mais uma pergunta, Dom Dilo. Dom Dilo, deixa eu voltar no tema casamento, que me chamou a atenção, uma pergunta muito importante feita pelo Yuri Pita. Os casamentos, eles estão mantidos? Porque a gente sabe que os casamentos costumam reunir nas igrejas, depois tem a festa, 50, 100, 150, 200 pessoas, alguns casamentos até mais. Essa não é uma preocupação? Tudo que estava marcado continua mantido nas paróquias, nas igrejas? Nesse caso, cada casal pode tratar lá onde marcou o casamento, eventualmente desmarcar. Não depende da igreja manter o casamento marcado, depende dos noivos, depende deles querer manter ou cancelar a celebração do casamento. Eu dou essa orientação. Se há uma preocupação particular em relação a algum casamento marcado, os noivos se dirijam àquela igreja e podem conversar para desmarcar o casamento. E o que o Dom Odílio pensa sobre reuniões virtuais, transmissões pela internet? Isso tem acontecido em algumas igrejas, principalmente evangélicas, fazem isso. A Igreja Católica pensa nesse sentido também? Sim, acontecem as celebrações transmitidas pela TV, pela internet, pelo rádio. Isso acontece há muito tempo. Nós também recomendamos às pessoas idosas, aos grupos de risco, que também por aí podem acompanhar as nossas celebrações. Correto.
Dom Odilo, mais uma pergunta. Eu estava vendo aqui a mensagem que o senhor divulgou ontem. O senhor falou aqui: tenhamos o coração atento às necessidades do próximo, como fez o bom samaritano da parábola. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Queria que o senhor falasse um pouco mais do papel que a igreja, e não só a igreja católica, mas as diversas crenças religiosas têm num momento como esse, que as pessoas estão preocupadas, estão atentas. A gente tenta ao máximo evitar o pânico, mas qual é o papel que a igreja desempenha nesse acolhimento para que as pessoas consigam atravessar esse momento com serenidade? Bem, me parece que não é hora de pânico, isso não sou eu só que digo, né? Todo mundo, as autoridades dizem, é hora de levar muito a sério, mas não é hora de pânico. E, sobretudo, quem tem responsabilidade sobre outras pessoas, estejamos atentos para, no caso, o autoconfinamento. As pessoas idosas devem ser preservadas de maneira toda especial, porque são um grupo de risco de maior importância nesse caso, pessoas idosas, mas também as pessoas que têm a saúde fragilizada ou têm alguma situação de baixa imunidade. Essas são recomendações gerais e que todos devem estar atentos a isso. Quanto às nossas igrejas, nossas comunidades, têm as suas iniciativas de solidariedade, de caridade. Essas não devem ser agora, digamos, diminuídas, devem ser até aumentadas, porque devemos estar atentos, sim, lá onde existe necessidade, a gente precisa ir ao encontro com todas as medidas necessárias também para se precaver. Porém, não é hora de abandonar ninguém, não de deixar ninguém sozinho com o seu problema. É hora, sim, de a gente ter uma grande solidariedade. Perfeito. Dom Odilo, eu tenho mais duas perguntas. Há confirmação de casos na Igreja Católica, padres, por exemplo, com coronavírus? A gente sabe desse contato pessoal direto que um líder religioso tem com as pessoas. Há alguma confirmação? Olha, casos na Igreja Católica, há de muitos fiéis, certamente, que estão já com o vírus, né? Eu não saberia enumerar agora, porém, entre os contagiados pelo vírus, certamente há muitos católicos que são parte da Igreja Católica. Agora, padres ou religiosos, certamente há. Aqui no Brasil, por enquanto, não tenho confirmação de nenhum caso. Mas na Itália tivemos vários óbitos, inclusive de sacerdotes, de religiosas, de religiosos. Nós não estamos isentos disso. Olha, então, essa informação muito interessante que o Dom Odilo está passando. A Itália vive esse epicentro na Europa. Já tivemos casos confirmados no Vaticano, né, que é considerado um estado, um país ali dentro de Roma. E a gente sabe dessa conexão que a Igreja Católica tem com o Vaticano. É uma conexão hoje muito mais rápida que antigamente. Hoje, por conta da internet, por conta dos aplicativos, a conversa ela é muito fácil, muito rápida. Qual é a conversa hoje com a liderança da Igreja Católica no Vaticano? Essa preocupação, já que ali é o principal foco de coronavírus na Europa, a Itália sofrendo bastante. Olha, nós estamos acompanhando o Papa. Todos os dias ele tem uma palavra, é uma palavra também pela internet, pela televisão, todo mundo pode acompanhar. Nós estamos atentos às orientações que são dadas e justamente o Papa tem recomendado muito, primeiro, a atenção aos grupos de risco, cuidar. Segundo, a solidariedade. Terceiro, é a oração, sim, a confiança em Deus, nós vamos superar isso, né? Com o incentivo para que os cientistas, os pesquisadores consigam quanto antes encontrar uma vacina que seja eficaz e, por outro lado, com a solidariedade e a atenção de todos, nós vamos conseguir superar em breve esse risco. Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, agradeço muito a presença do senhor, muito obrigado.